Olá, queridos, queridas da nossa Casa do Caminho. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e nós vamos falar hoje sobre, da continuidade, é o capítulo 5, tá? Bem-aventurados os aflitos. Então, antes de iniciarmos a nossa conversa, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a Deus, primeiramente, a Jesus, nosso Mestre tão querido, essa oportunidade bendita, oportunidade de estudo, de aprendizado, que a gente possa valorizar cada momento que aqui a gente esteja, né, nessa comunicação virtual. E pedimos que sejamos intuídos com a melhor fala, com a melhor palavra, que saia do nosso coração, nosso raciocínio, e que esse amparo e essa proteção que a gente vem recebendo, ela se estenda a todos os trabalhadores da Casa do Caminho, aos nossos jovens, às crianças, aos idosos. Aqueles que estão nos hospitais, aqueles que estão nas ruas, todos tão necessitados de Ti, Mestre amado. Ser conosco, ser com as nossas intenções, a nossa boa vontade. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a melancolia, as provas voluntárias, verdadeiro silício. Deve-se pôr fim às provas do próximo. É permitido abreviar a vida de um doente que sofre sem esperança de cura, sacrifício da própria vida. Então, são temas longos, não é? Se não der para a gente falar tudo, a gente deixa a informação para vocês lerem, acabarem o capítulo, né, depois, com mais calma, com mais detalhamento, tá? Então, nesse primeiro item, que é o item 25, que fala sobre a melancolia, o espírito que traz essa mensagem, ele é François de Geneve. Ele vem esclarecer porque às vezes nos sentimos tristes, porque nós nos sentimos melancólicos, né? O que ocasiona esse sentimento em nós. E por que a gente deve resistir a isso, a esse estado de sentimento, que muitas das vezes enfraquece a nossa vontade. Tá? Porque a gente sabe que a melancolia é um sentimento de uma tristeza profunda. A pessoa não sente alegria, não tem vontade, não sente vontade de viver, não tem vontade de nada. É uma tristeza, assim, que a gente não pode mensurar. Mas vamos ver no detalhe o que François traz sobre a melancolia. É uma explicação bem interessante, bem esclarecedora. Ele fala assim: sabeis por que uma tristeza indefinida às vezes se apossa de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, e que, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, consome-se em grandes esforços para libertar-se dele. Porém, vendo que são inúteis, cai em desânimo. E como o corpo sofre essa influência, a falta de energia, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós, fazendo com que vos acheis infelizes, que vos acheis melancólicos. Tá? Então,
Nós, se a gente pensar bem, nós sabemos, né, que não nos encontramos assim pela primeira vez aqui nesse planeta. Né? Já vivemos aqui em outras situações, em outras épocas, já vivemos em outros países, em companhias de outras pessoas, não é? E que a gente traz dessas idas e vindas, dessas encarnações, as marcas das nossas experiências, aquilo que a gente já viveu. A gente traz os nossos vícios, as nossas conquistas. Né? Hoje nós estamos aqui, né? Num corpo diferente, talvez pela primeira vez nesse país, né? Numa situação social diferente, vivida em outras épocas. Né? E em determinados momentos a gente sente, né, saudade de alguma coisa que a gente não tem uma explicação. Né? A gente não sabe por que a gente está sentindo aquilo, o que é aquilo. Né? Por que dessa saudade? Né? Ou às vezes a gente sente uma tristeza, uma vaga tristeza, e a gente fica se questionando da onde? Da onde? Ai, gente. Da onde, né, está surgindo essa tristeza? Né? E eu trago como um exemplo, né, porque depois François ele vem detalhar no segundo parágrafo, né, com mais riqueza. Tá? Ele vem falando né, que a gente tem que cumprir a nossa missão enquanto encarnados, né, que a gente não pode, né, duvidar de que não estamos sozinhos, que a gente tem o amparo da espiritualidade, né, para enfrentar, para ir em frente. Né? Mas eu trago um exemplo assim pertinho do meu irmão Giovanni. O Giovanni, ele, quando ouviu uma música chamada Os Pobres de Paris, que é uma música francesa, uma música alegre, dançante, não era uma música triste, ele dava, né, para chorar. E a gente perguntava, né, por que você, né, fica chorando quando ouve essa música? Ele não sabia, ele falou, não sei, não tem uma explicação. De repente, talvez essa música fizesse lembrar de alguma experiência, de alguma situação que ele viveu no passado, né? De repente de saudade de algum lugar, né? De alguma experiência vivida. Né? Vai saber. Se eu tivesse conhecimento dessa informação que François tivesse né, trazido e quando ele, né, antes mesmo, eu poderia chegar para ele e explicar alguma coisa. Né? Essa saudade, essa tristeza, de repente, né, de algum lugar que você já viveu e te traz lembranças. Não é? No livro A Caminho da Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, traz a história, né, dos espíritos que lá habitavam, e esses espíritos foram exilados desse sistema, dessa estrela. Era um sistema mais evoluído que a Terra, e eles então foram exilados porque eles estavam atrapalhando, né, o progresso, né, daquele planeta, vamos dizer assim, o progresso daquele orbe, e vieram encarnar então no nosso planeta. Eles tinham uma missão, né, a missão de ajudar com o conhecimento que eles tinham, o conhecimento desenvolvido, tecnológico, conhecimento em matemática, conhecimento em diversas áreas científicas, né? Então eles vieram ajudar aqui ao nosso planeta Terra a evoluir. Se a gente pensar bem, para esses espíritos foram tempos difíceis.
né? Porque eles tinham, intuitivamente, o livro traz, né? Saudade daquele planeta, né? Da sua pátria, do seu planeta natal, é o planeta do qual eles vieram. Né? Eles tinham saudade dos amigos que tinham deixado lá. É como se fosse alguém que tivesse deixado seu país que amasse muito, para morar em outro lugar. Né? Da saudade mesmo. Né? Mas eles tinham uma tarefa, uma missão. Né? Como a gente falou. E essa missão era ajudar com o conhecimento que eles tinham. Né? É como a gente. A gente sabe que cada um de nós tem uma tarefa, tem uma missão a cumprir nesse planeta. Né? Seja, né, espiando, seja passando por provas, mas é seguir em frente. Né? Com a espiritualidade nos ajudando, é com Jesus à frente de tudo, ao nosso lado, nos dando coragem o tempo todo. Então, François, ele nos alerta que a saudade que sentimos, sem um motivo aparente, que a gente não sabe o porquê, não vire algo ruim, não vire algo nocivo para as nossas vidas. Né? Não vire um estado melancólico. Tá? Aí ele vem falando, orientando diversas medidas, diversas atitudes que a gente deve ter para que isso não aconteça. Então ele fala para a gente buscar modificar o nosso estado mental. Né? De que forma? Lendo alguma coisa interessante, algum texto edificante, algum livro, né? Que nos faça bem, que a gente mude aquela sintonia, né? Aquela tristeza, que a gente procure estar conectado com a espiritualidade, no trabalho do bem, né? Assistindo palestras, né? Assistindo encontros, né? Procurando nos ocupar com algo útil, para que a gente não descuide e façamos o culto do lar, né? Façamos as nossas preces. Se a gente perceber, né, que está muito difícil sair daquele estado de tristeza, de melancolia, que a gente procure então alguém que tenha competência para tratar, né, daquilo que a gente está sentindo. Um psicólogo, um psiquiatra, né, um médico ali, né, para que nos ajude nesse sentido. Tá? Aí ele fala assim: enfrentai-os sem hesitação. Essas provas, as expiações que a gente passa, eles duram pouco e devem vos conduzir para junto dos amigos por quem chorais. Né? A tal saudade que a gente fica presa ali, né? Aquele corpo nos aprisiona e a gente quer sair, a gente quer estar com eles de vez, né? Mas a gente não pode, porque tudo tem o seu momento, né? Tem um momento de Deus. O momento é de Deus. Então, que se esses amigos se rejubilarão com a vossa presença entre eles e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde não existem os desgostos da terra. Tá? No item 26, que vem assim, provas voluntárias e o verdadeiro silício. Aí a gente vai pesquisar o que é silício. Aí vem assim no dicionário: antiga veste ou cinto de tecido áspero usado sobre a pele como penitência. Cinto, corrente ou cordão com pontas ou farpas que os penitentes usam sobre a pele como forma de mortificação. Então, as pessoas que queriam se penitenciar,
né? Elas usavam esses cintos, né? essas roupas, essa veste, né? para machucar, para se machucar, para siliciar o seu corpo, para maltratar o seu corpo. Né? Aí a gente vê que tem pessoas que buscam determinadas formas de sofrimento para si. Mas por que elas fazem isso? Por que elas se maltratam? Por que elas buscam esses silícios? E por que o texto trazido pelo Espírito, um anjo guardião, Paris 1863, coloca em evidência qual seria o verdadeiro silício? Tem silícios que são bem vistos aos olhos de Deus e outros não. A literatura espírita traz isso para a gente. Que o verdadeiro silício que agrada a Deus, que nos aproxima de Deus, qual será? Será que existe? Então vamos ler aqui no primeiro parágrafo. Vós perguntais se é permitido diminuir o rigor das próprias provas. Essa questão faz lembrar estas outras. É permitido, aquele que se afoga procurar se salvar? Aquele que se espetou no espinho, retirá-lo? Aquele que está doente, chamar um médico? As provas têm por finalidade exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa situação penosa e difícil, exatamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito reside em suportar, sem lamentações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar, se não for bem-sucedido, mas não com negligência, que mais seria preguiça do que virtude. Então, é natural quando a gente passe por uma certa dificuldade e a gente procure querer sair dela. Não é natural isso. E como traz a lição, se a gente está se afogando, a gente faz de tudo, para a gente sair daquela situação. Se a gente está doente, o que a gente faz? Procura um médico. A gente age. A gente não fica esperando acontecer. O título desse capítulo, que é um capítulo assim, bem grande, um dos maiores capítulos do Evangelho, é Bem-aventurados os aflitos. Isso não quer dizer que, se você está em aflição, você é bem-aventurado. E por isso você vai ficar de braços cruzados diante das dificuldades, diante dos sofrimentos. Não é isso. Não é diante da dor. Bem-aventurados os aflitos significa que temos que ter resignação diante do sofrimento, diante da dor que a gente está passando. Sem revolta, mas agindo. Trabalhando no bem. Por quê? Porque tendo esse comportamento, nós estaremos nos quitando com a lei. O sofrimento pelo qual a gente passa, a dor, as provas, não são à toa, não é? Deus não castiga ninguém. É necessário a gente passar por esses momentos. E se há revolta para esses momentos difíceis, reclamação o tempo todo, não é? Eu não merecia passar por isso, tudo fica ainda mais difícil. E esse comportamento só agrava o quê? A nossa situação evolutiva.
né? Então, diante das dificuldades, a gente precisa sim lutar para sairmos dela, com resignação e coragem. Tá? No segundo parágrafo, fala assim, deixa eu ver o tempo. Essa questão, naturalmente, nos leva a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando suas provas com sofrimentos voluntários? Então, o que ele vem falar aqui? Há mérito, né? Há prêmios, há presentes, né? Em eu aumentar as minhas aflições. Há mérito em eu me privar de alguma coisa da minha vida para que eu evolua, para que eu progrida com mais rapidez, para eu ter mais méritos? Aí o Espírito responde, sim. Desde que essas aflições, essas privações, tenham como objetivo o bem do outro, o bem do próximo. Quando eu fui estudar essa lição, me veio assim bem, né, de forma assim muito forte, a figura, né, a história de Jesus Gonçalves. Né? O gigante deitado, com toda a doença que ele teve, né, que vivia em uma cama, e que ele teve ali uma doença, né, que atingiu os nervos e tudo, ele sentia dores fortíssimas no peito. E mesmo assim, ele ia dar palestras, né, espíritas, deitado na cama, deitado na sua cama. Então, ele ia levar os ensinamentos de Jesus para todas as pessoas. Há mérito nesse comportamento aos olhos de Deus? Sim. Ele estava levando o que a essas pessoas? O consolo, a alegria, a esperança, a confiança, não é? Ele poderia ter escolhido ficar ali, deitado, né, com as suas dores, esperando desencarnar, sem ser útil. Mas ele não, ele fez o diferente. Não é? Outro exemplo que traz também o Evangelho é o óbolo da viúva. Né? Aqui era uma mulher que tinha posses, que tinha condições financeiras, e ela ia, né, saía da sua casa, do seu conforto, né, do seu lar ali, para consolar as famílias necessitadas. Levar um consolo, levar uma ajuda material, não é? Levar um ombro amigo. Então, esses são alguns exemplos de verdadeiro silício aos olhos de Deus. É diferente de uma pessoa, né, que por penitência ou por religiosidade, ela vive em isolamento. São os eremitas, né, que a gente ouve falar, né, viver isoladas para se purificar, né, para não caírem nas tentações do mundo. Na mente dessas pessoas, elas estão se privando, né, elas estão fazendo sacrifício. Mas a gente aprendeu. A doutrina espírita traz para a gente. Nós evoluímos como? Em contato com o outro, né? Em contato com o diferente. Não é? Nós evoluímos em sociedade e não isolados. É a lei do progresso atuando. Tá? E o objetivo dessa pessoa, do eremita, não é o bem do outro, e sim o seu orgulho se manifestando. No Livro dos Espíritos tem perguntas sobre isso. Né? Quando a pessoa se isola e não quer, né? Eu vou me isolar porque eu não quero, né, entrar em contato com as tentações do mundo. Tá?
é um duplo egoísmo. Não existe aí sacrifício nenhum. Porque essa pessoa não está sendo útil, né, para ninguém. Tá? E depois o Espírito vem falar assim. E aquelas pessoas, né, que se autoflagelam? E aquelas pessoas como meio de se salvar? Não é? O que é isso? Que se torturam? Não é? O que é isso? Aí a espiritualidade vem falar para a gente. Deus nos deu esse corpo como instrumento de trabalho, né? Para o nosso progresso. Então, maltratar esse corpo que Deus nos deu é rejeitar, né, esse presente, né, esse recurso divino. Então, o anjo guardião fala assim para a gente. Se desejais um cilício, aplicai-o em vossa alma e não em vosso corpo. Mortificai. Deixa eu achar aqui. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Castigai o vosso orgulho. Recebei as humilhações sem vos lastimardes. Esmagai vosso amor próprio. Tornai-vos insensíveis contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Aí ele fala assim, eis o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas serão a prova da vossa coragem e da vossa submissão à vontade de Deus. Então imaginemos a gente ser humilhado e não revidar a isso. Né? Passar por uma dor moral com equilíbrio, né? E com coragem. É isso que a gente deve buscar. Quando a gente busca aliviar a dor do outro, as provas do outro, a gente está aliviando também a nossa dor. A gente também está aliviando o nosso sofrimento. Porque naquele momento, na nossa mente, ela está sendo ocupada pela dor do outro. Né? Então a gente está aliviando as nossas dores e trabalhando para o nosso progresso. A gente está fazendo um bem para o outro. E quando a gente faz um bem para o outro, né, o bem retorna para a gente. O maior beneficiado somos nós. Tá? Então, a gente vai finalizando. Né? A gente pede para que vocês completem, né, esse estudo do Evangelho. Né? E a gente vai finalizando, agradecendo, né, a paciência de vocês, agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade e pedindo, sim, que nos dê coragem, que nos dê bom senso, sensibilidade, para não sermos indiferentes, para não sermos alheios àquilo, né, a todos que chegam até nós, a todos que não chegam nem a pedir ajuda, né, aos nossos corações, mas que a gente tenha um olhar diferenciado, que a gente possa ter, diante de tudo que a gente lê, diante de tudo que Jesus traz para nós todos, né, esse sentimento fraterno, sentimento de amor mesmo, por menor que seja ele. Tá? Um beijo no coração de cada um. Fiquem com Deus. Até a próxima.